E aí galera, hoje a gente vai falar de um assunto importante pra caramba pra prova de matemática do ITA, que é funções. Todo ano sempre cai no mínimo umas duas questões aí do assunto. E é muito importante que dominem bem esse assunto pra prova do ITA. Então vamos começar. Começar com uma definição. E é importante falar que aqui nesse curso a gente não vai falar, não vai fazer não vai seguir um rigor matemático, bem matemático, mas a gente vai fazer o curso porque a gente precisa pro ITA. Então, essa é uma definição que é o suficiente para o ITA, que é uma forma de associar a cada valor x de um conjunto um único valor y, tal que f de x igual a y. Então, a gente pode pensar em função como se fosse uma máquina. Eu vou pegar essa máquina e vou colocar um valor x. Essa máquina vai transformar esse x em um valor y. E isso é uma analogia válida para a função. Aí aqui para a função tem vários componentes, entre aspas. O conjunto dos x's que a gente pode pegar é chamado de domínio. Aí eu posso estabelecer também o conjunto dos y's, que são os valores que podem ser retornados. Aí eu vou chamar esse conjunto de contradomínio. Mas dentro desses possíveis valores, existem os valores que efetivamente são retornados. E aí esse conjunto eu chamo de imagem. E aqui a notação, que geralmente é usada, que é f de a em b. A é o domínio, B é o contradomínio, e a função de x é y. O valor da função é y. Então, vamos lá. Aqui são alguns exemplos de funções. Só para ilustrar. Aqui a gente tem o domínio e o contradomínio. Cada elemento do domínio tem um correspondente no contradomínio. Então, isso daqui é uma função. Aqui um outro exemplo. O que muda para esse exemplo aqui é que agora dois elementos do domínio têm a mesma imagem, mas isso não viola a nossa definição. Então isso continua sendo uma função. E perceba aqui que aqui no contradomínio nós temos um elemento que ele não está ligado a nenhum elemento do domínio. Isso significa que se nós fôssemos pegar o conjunto imagem, seria f, g e j. O h não faria parte do conjunto imagem, porque não tem nenhum elemento do domínio que aponta para o h. Aqui um outro exemplo de que nós temos um elemento do domínio que não está ligado a nenhum elemento do contradomínio. Isso é uma violação da nossa definição. Então, isso daqui não é uma função. Aqui um outro exemplo de que nós temos elementos do contradomínio que não estão ligados a nenhum elemento do domínio, mas já vimos que isso daí não tem problema nenhum, não viola a definição, pode ser uma função. Aqui o fato de dois elementos do domínio estarem ligados ao mesmo elemento do contradomínio, retornarem a mesma imagem, também nós vimos que não tem problema, isso é uma função. E agora aqui de novo, nós temos o fato de que um elemento do domínio não retorna nenhum valor e, consequentemente, isso daqui não é uma função, pois viola a nossa definição. Aí nós temos aqui alguns exemplos, como a função identidade, que nós pegamos um conjunto, que vai ser o nosso domínio e o nosso contradomínio, e para cada valor de x, a função vai retornar esse mesmo valor. Nós temos a função nula, que pegamos um conjunto, que vai ser o nosso domínio e o nosso contradomínio também, e para cada valor de x, a função vai retornar o valor zero. E esse assunto de funções aqui é importante falar que tem muitas classificações, definições que eles pedem nos exercícios. A princípio pode parecer que é chato, difícil, etc. Mas com o tempo, vai pegando a prática, vai vendo que vai ficando muito automático isso. E a dificuldade vai diminuindo bastante. Então, nós vamos começar aqui, né, essa parte de classificações. Só mencionando aqui que a igualdade de funções, para duas funções serem iguais, seus domínios têm que ser iguais, e para todo x pertencente ao domínio de uma delas, o valor das funções tem que ser iguais. Agora aqui, começando as classificações que eu falei, a gente pode começar com monotonicidade, que é para saber se a função é crescente, decrescente ou não. É aqui dado uma função cujo domínio é I, contra o domínio é B,
nós temos as seguintes definições. Ela vai ser estritamente crescente se para todo x1 e x2, esse símbolo aqui significa para todo x1 e x2 pertencente ao domínio, e x1 maior que x2, nós temos que f de x1 maior que f de x2. Essa daqui é a definição para uma função estritamente crescente. Aí uma definição para a função estritamente decrescente é o oposto. Para todo x1 e x2 pertencente ao domínio, dado que x1 é maior que x2, nós temos que f de x1 é menor que f de x2. Aí nós temos aqui a função decrescente, que ela não é estritamente decrescente. Ela pode ter uma parte que ela é constante, depois pode ser decrescente. Aí aqui é a definição, para todo x1 e x2 pertencente ao domínio, e x1 maior que x2, temos que f de x1 é menor ou igual a f de x2. A função decrescente é uma função estritamente decrescente com alguns trechos constantes, pode ser isso. Aí a função crescente é para todo x1 e x2 pertencente ao domínio, e x1 maior que x2, temos que f de x1 maior ou igual a f de x2. A analogia da função crescente com a estritamente crescente é a mesma coisa da decrescente com a estritamente decrescente. A função crescente pode ter alguns trechos estritamente crescentes e alguns trechos constantes. A função constante, como o próprio nome diz, é que para todo x1 e x2 pertencente ao domínio e x1 maior que x2, temos que f de x1 igual a f de x2. O valor da função constante é o mesmo para qualquer valor que a gente pegue no domínio. Aí, outra classificação que é muito pedida também é a classificação quanto à injetividade.